Estende as mãos para cá. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor Jesus, o Teu Filho irá expor a Sua palavra, Senhor. Usa como o Senhor Deus tem usado para a glória do Teu nome, Senhor. Aqui está a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, que irá ouvir a Sua palavra nesta noite. Fala conforme o Senhor Deus deseja falar. Ó meu Deus, com o Espírito Santo na vida do Teu Filho. Usa poderosamente, Senhor, como o Senhor Deus tem usado, com autoridade, com poder, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim, Jesus, que entregamos nas Tuas mãos para a glória do Senhor. Amém, Jesus, amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tome o vosso assento. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Nós já sentimos a presença dele aqui, porque ela é real. E você tem liberdade de o adorar nesta noite. Eu vendo a Júlia cantar aqui, meu coração se alegrou, porque um certo dia, quando nós ainda estávamos lá na igrejinha, Jesus disse que a Juliane viria, os filhos dela cantando em cima do altar. E eu quero dizer para a irmã Janine e para o Jailson que Deus está no controle. O nosso Deus não perde o controle da situação. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para realizar os nossos sonhos. Ele é fiel para realizar muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O nosso Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Aleluia. Adore a Ele nesta noite. Oh glória, porque Ele se faz presente no nosso meio. Não espere sentir para adorar, mas adore Ele nesta noite, para que você possa sentir a presença real do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, Ele está aqui, igreja. Oh glória. Abra comigo a palavra do Senhor em Marcos. O capítulo é o de número 9. E o versículo é o número 38, 39 e o 40. Marcos, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 9, verso 38, 39 e 40. Todos acharam? Eu vou ler e a igreja acompanha. Diz assim a palavra do Senhor. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Verso 40, onde está o tema, diz: porque quem não é contra nós é por nós. Amém. Meus queridos irmãos, creio eu e acredito que esse versículo de número 40, ele já tem dado nó na mente de muita gente. Esse versículo de número 40, do capítulo de número 9 de Marcos, tem tido algumas interpretações errôneas, algumas interpretações diferentes daquilo que a exegese bíblica diz para que nós possamos ter. Nesta noite, eu quero tematizar aqui a minha fala da seguinte forma: não podemos ser sectarista e nem egomênicos. Não podemos ser sectaristas e nem egomênicos.
Estas duas palavras, elas estão relacionadas ao texto que nós acabamos de ler nesta noite. Irmão Fabiano, e o que é sectarista? O que é ser uma pessoa sectária? Esta palavra, meus queridos irmãos, ela está associada ou está relacionada a seitas e a heresias. Por quê, irmão Fabiano? Porque a palavra sectarista quer dizer que somente aquele grupo de pessoas ou somente aquela denominação, se podemos chamar de denominação, se diz ser somente eles os salvos. Então, quando nós olhamos para o capítulo de número 9 e o versículo de número 38, nós vamos ver um discípulo de Jesus com esse intuito no seu coração e na sua mente. João aqui, ele estava sendo um sectário. João, ele estava aqui querendo, ou ele mesmo se expressa dizendo para Jesus: olha, Jesus, nós encontramos quem? Que estava fazendo o quê? Expulsando o quê? Demônios. E o que você fez? Nós o proibimos. Porque ele não faz parte do nosso grupo. Porque ele não faz parte dos nossos. Jesus estava dizendo: olha, João, que este espírito sectarista seja repreendido da tua vida. Meus queridos irmãos, nós não podemos ser crentes sectaristas em dizer ou até mesmo em achar que a salvação só pertence a nós assembleianos, não. Tem muitos assembleianos, tem muitos que acham que só a assembleia vai para o céu, mas não é não. Não é só os batistanos que vão, não é não. Não é só os presbiterianos, é não. Aqueles que vão para o céu, morar no céu, herdar o reino dos céus, é aqueles que creem em Jesus Cristo, é aqueles que andam segundo a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. É aqueles que estão cumprindo os mandamentos do Senhor. E Jesus estava dizendo para João: ei, João, eu repreendo este espírito sectarista da tua vida, porque aqueles que é com nós não é contra nós. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Irmão Fabiano, e o que é ecumênicos? A palavra ecumênicos, o ecumenismo se dá na aceitação de quê? De ensinos que ferem os princípios bíblicos. Aí, se eu comungar com aquele grupo que está indo contra a palavra de Deus, ou contra os princípios, como a divindade de Cristo, como a inspiração e a inerrância das Escrituras, aí eu não posso comungar, ou nós não podemos comungar. Por quê? Porque não tem como ser meu irmão aquele que se diz ser cristão e não crê que somente Jesus nos salva da condenação dos nossos pecados. Então, ecumênicos são pessoas que aceitam falsas doutrinas ou cristãos que aceitam falsos ensinamentos. E nós não somos esse tipo de pessoas. Nós não somos sectários, porque nós sabemos que a salvação não está relacionada só a nós, não. E nós também não somos ecumênicos, porque nós não aceitamos falsos ensinos, nós não aceitamos falsas doutrinas. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso manual para ir para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para o capítulo de número 9, nós vamos ver aqui Jesus Cristo procurando, caçando uma situação. Para quê, irmão Fabiano? Para ensinar aos seus discípulos. Jesus, a Bíblia diz que no capítulo de número 9 do Evangelho de Marcos, a partir ali do versículo de número 2, nós vamos ver que Jesus, ele sobe até o monte conhecido como Monte da Transfiguração, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E quando Pedro, Tiago e João, eles sobem ali com Jesus, a Bíblia vai dizer que aparece Elias e Moisés. E aqueles homens, eles ficam espantados, eles ficam assustados, sem saber o que dizer. A eles, no seu espanto, eles olham para Jesus e dizem assim: ei, mestre, é bom que façamos 3 tendas ou 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés, porque é bom estar aqui na tua presença, ó mestre Jesus. Pedro, Tiago e João estavam dizendo: a presença é boa demais, nós não queremos sair desta presença, nós não queremos descer o monte, ó mestre, então vamos fazer 3 tendas, nos permitam fazer 3 tendas, para que nós possamos estar aqui, sentindo esta presença maravilhosa, sentindo a tua presença no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus estava caçando situações para ensinar aos seus discípulos quando eles descem. Aleluia. A Bíblia diz que eles se deparam com aquele menino lunático, mas antes Jesus dá uma ordem para ele, dizendo assim: olha, não fale para ninguém, não diga para ninguém o que vocês têm visto aqui, deixe para vocês falarem após a minha ressurreição. E eles não entendiam o que era aquilo, mas o que quer dizer isso? Ressurreição dos mortos. E Jesus segue adiante e chega ali, e ele se depara com os seus discípulos em uma situação preocupante, sendo envergonhados, sendo ali colocado em uma situação difícil. A Bíblia diz que Jesus chega, desce do monte e vai alguns de encontro com eles. E ele pergunta: o que é que está acontecendo? Aí o pai do menino se manifesta e diz: ó Senhor, ó mestre, o meu filho é lunático, o meu filho tem um problema. Existe um espírito imundo aqui que pega ele, joga na água, joga no fogo, ele espuma, começa a ranger os dentes. E eu trouxe ele para que os teus discípulos pudessem expulsar este demônio dele, pudessem expulsar este espírito imundo. E Jesus diz: ó geração incrédula, até quando sofrereis? Até quando eu preciso estar convosco? Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, Jesus, ele vai dizer que aqueles homens não puderam expulsar aquele demônio. Não foi porque naquele dia eles não estavam em jejum, não foi isso não. É porque eles estavam despreparados. Jesus disse para eles: se vós tiverdes fé como um grão de mostarda, não foi do tamanho, porque Jesus não quer a nossa fé medíocre. Jesus não quer que a nossa fé seja uma fé pequena, não. Ele diz assim: olha, se vocês tiverdes fé como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda ele é muito pequeno, mas se ele for plantado, vai crescer uma árvore muito grande e vai dar ramos. Jesus estava dizendo: se vocês tivessem uma fé do tamanho deste, como um grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte: passe daqui para ali, e este monte vai passar. Jesus estava dizendo: olha, esta casta só sai com jejum e com oração. É porque os discípulos estavam vivendo no acomodismo. Os discípulos estavam vivendo uma vida desregrada. Aí eles chegaram diante da presença daquele homem lunático, daquele jovem que era
ali jogado no fogo, na água, por um espírito imundo. E eles estavam despreparados. E Jesus disse, olha, Jesus querendo ensinar. Quando aqueles homens chegam em casa e dizem, ó Senhor, por que nós não podemos expulsar ele? Por que isso aconteceu conosco? Aí Jesus vai ensinar para eles dizendo, vocês têm que jejuar. Vocês têm que orar. Não era necessário eles estarem em jejum naquele dia, não. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que Jesus disse, vocês precisam viver uma vida de santidade. Porque se vocês não viver uma vida de santidade, vocês vão passar vergonha e não vai ser a primeira vez, não. Isso serve para nós. Porque qualquer dia desse, nós estamos enfrentando situações difíceis. E o que será de nós? Se nós nos depararmos com um espírito imundo, se nós não tivermos com a nossa vida no altar, em jejum e em oração, nós vamos ser envergonhados, igreja. Mas que o Espírito do Senhor nesta noite venha nos dar força, venha nos encorajarmos, para que nós possamos buscar o Senhor em oração, em jejum, em leitura da palavra, para que nós possamos estar fortes, firmes para o dia da guerra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus estava querendo ensinar os seus discípulos. Oh, aleluia. E no capítulo de número 9, verso 30, diz, tendo eles partido dali, caminharam para a Galileia. Meus irmãos, depois de ter acontecido tudo isso, aí lá vai os discípulos de Jesus dizendo, eu sou o maior. Não, aqui quem é o maior é eu. Aí Pedro dizendo, eu estava com Jesus no monte da transfiguração. Eu estou parafraseando. Aí Tiago olha para ele, eu também estava, o maior aqui sou eu. Aí eles estavam discutindo quem era o maior. O maior é Jesus Cristo nas nossas vidas. Aqui não tem grande, aqui todo mundo é igual. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para servir a noiva do Cordeiro de Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus já tinha dito para eles, vocês precisam orar, vocês precisam jejuar. Mas lá estavam eles discutindo, eu sou o maior aqui, eu sou o bichão, eu sou o grande aqui. Não. Jesus estava dizendo, aí Jesus dá um ensinamento para eles, dizendo assim, olha, o que é que vocês estavam falando? Vocês estavam discutindo o quê? Jesus fazendo uma pergunta, achando eles que Jesus não estava sabendo. Não, mestre, não é nada não. Não? Pois aquele que quiser ser o maior, será o menor. Aquele que quiser ser grande, ele tem que servir no meu reino. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui não tem grande, não tem pequeno. Aqui Jesus olha para todos de uma forma igual. Aqui não tem rico, aqui não tem pobre, aqui não tem bonito e nem feio. Aqui tem todos que servem a Jesus Cristo com um propósito único de morar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Oh, aleluia, o maior aqui é Jesus, ele que é a estrela. Porque tem homens querendo a glória para si. Meus irmãos, os homens estão aí, os falsos profetas estão para todo lado, querendo honra, querendo glória. Mas a glória só pertence a um. A glória é dele, é para ele que nós estamos aqui. Nós viemos nesta noite para o adorar. Nós viemos nesta noite para prestar o nosso culto racional a ele e dizer, Jesus, eu não vim aqui para receber, eu vim aqui para entregar. Porque quando nós vemos na casa de Deus para entregar a ele, ele recebe a nossa adoração e abençoa as nossas vidas. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos. Oh, meus irmãos, aí quando nós olhamos para o capítulo de número 38, João vem com esta proposta, dizendo, Jesus, ele não pode expulsar demônios, porque ele não faz parte dos nossos. Oh, meus irmãos, que tristeza. Eu já vi muitos
Muitos cristãos. Nós vamos longe, é no nosso meio mesmo, na Assembleia, não aqui. Aqui, graças a Deus, eu nunca vi, não. Tomara que eu não veja. Mas crentes, irmãos, que acham que Jesus está relacionado à placa de igreja. Não. Jesus veio para salvar um povo santo, uma igreja sem mácula, sem ruga, aleluia, um povo irrepreensível, um povo que busca as sagradas escrituras. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem não é contra nós é por nós. Aqui Jesus estava realmente falando do verdadeiro cristão. Mateus, no capítulo de número 7. Coloque aí, irmão Robert, por gentileza. Vamos ler aqui. Por que, irmãos, nós vamos ler esse texto? Porque Jesus, neste versículo, ele estava falando do verdadeiro cristão. Porque quando nós olhamos para o texto que nós vamos ler, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15. Diz assim, 15 em diante: acautelai-vos, porém, de quê? Que vem até vestidos como ovelhas, mas interiormente são, pula aí, irmão Rob, por 16, por gentileza. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pode passar, meu irmão. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Agora vai lá para o capítulo de número 20. Versículo 20, irmão, perdão, versículo 20 do mesmo capítulo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pode passar. Nem todo o que me diz, nem todo o que o quê? Entrará o quê? Mas aquele que faz o quê? Aí quando nós olhamos, aí nós dizemos, mas rapaz, mas será que a palavra está se contradizendo? Não, irmãos. É porque esse homem aqui era crente até o tutano. E João, cheio do secretismo religioso, ele estava querendo impedir de um cristão expulsar os demônios em nome de... João estava dizendo aqui só quem expulsa é nós. Aqui é só os 12, talvez os 70. Jesus estava dizendo, ó, o dedinho. Não. Aqueles, aleluia, que me servem de coração íntegro e verdadeiro, deixe eles expulsar. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas nós, muitas das vezes, nós nos questionamos, mas irmão Fabiano, será, como é que nós temos que pregar? Será que tem que ser só com o coração alegre, feliz? Coloque aí Filipenses capítulo de número 1, irmão Robert, por gentileza. E o versículo 15 em diante. Olha o que é que Paulo lá na prisão estava dizendo. Lá na prisão de Roma, Filipenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Verdade é que também alguns pregam a Cristo, por quê? E contenda, mas outros de boa. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. 18. Mas que importa, contanto que o quê? De toda ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo está dizendo, deixa eles pregar. Deixa eles pregar. O importante
é que Jesus seja anunciado. Eu vi uma frase do dono da Armani dizendo assim: olhe, não importa que use Armani falsa ou réplica, o importante é que use Armani. Olha que cabo inteligente. Não importa que use Armani réplica, não. Deixa esse povo usar. Porque quando os outros for ver que eles estão usando Armani, a original vai disparar as vendas. Paulo estava dizendo: deixa eles anunciar com inveja, com contenda. O importante é que o evangelho seja anunciado. O importante é que Jesus Cristo seja pregado às nações. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deixa eles pregar. Deixa eles inventar aí coisas de mim. Porque eu estou aqui. Eu sou um prisioneiro de Cristo. Não tenho de que me envergonhar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando você vê o que é que denomina uma seita, irmão Fabiano, é quando eles se dizem que só eles vão para o céu. Pronto. Se você escutar ele dizendo é só nós, lá, só quem vai, se tu quer ir para o céu, após tu se achega para cá, porque se tu não entrar dessa porta para cá, acabou, é seita. É seita e é das perigosas, irmãos, fuja delas. Esses aí, nós não podemos chamar nem de irmãos. Por quê, irmão Fabiano? Porque não seguem as doutrinas fundamentais, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos denominações que, se nós formos, você imagina aí, vamos juntar os batistanos com os assembleanos, não dá certo não, irmão. No culto não dá certo não. Por quê, irmão Fabiano? Porque você imagine um pentecostal, ele vai ali, aí ele começa já logo a pular, a rodar, aí o batistano, rapaz, esse negócio não dá certo não. Esse negócio está errado. Aí você olha aí você pede pro batistano orar, ele ora ali, aquele jeitinho dele, aí você diz, rapaz, é frio mais do que uma geladeira. Não, irmãos. É porque é o jeito dele. É o jeito que eles adoram. O importante é adorar o Senhor. O importante é seguir a palavra de Deus. É os fundamentos da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Por isso que eu não sou contra aqueles que adoram pulando, chorando. Ou então aqueles que dobram ali o braço e começam as lágrimas descer. Não, adore do seu jeito. O importante é você adorar Ele nesta noite, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O importante é nós adorarmos na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque os não pentecostais, eles seguem a Jesus. Eles têm os mesmos pensamentos que nós. São pré-tribulacionistas, são pré-tribulacionistas. Eles entendem que nós não passaremos pela tribulação. A questão é só de alguns entendimentos, irmãos. Eu já vi foi muito, irmãos. Aqueles irmãos mais velhos, mais antigos, dizendo: rapaz, esses aí não vão para o céu, não. Vão não. Esses aí, só quem vai é nós. É não, irmãos. É porque não entendeu o real sentido do evangelho. Tem muitos que pensam, os judeus do primeiro século, eles pensavam que se viesse de Abraão, estava salvo. Não veio de Abraão. Imagine, salvação por descendência. Para que Jesus veio então? Eles achavam assim, veio da linhagem de Abraão, pronto, está salvo. Uma vez eu sentado com um presbítero e ele disse: todos os judeus, todos os israelitas estão salvos. Eu digo: aonde foi que tu viu isso? Na Bíblia, aonde? É porque Jesus, ele tem um negocinho com os judeus, tem não, irmãos? Jesus, ele é justiça. Jesus, ele é amor. Se não aceitar ele, se não se arrepender dos seus pecados, não tem céu para esse tipo de gente, não. Tem não. Porque Jesus, se nós olharmos para a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo número 14, verso 18 em diante, nós vamos ver quem era Melquisedeque. Melquisedeque, ele estava ali, o rei, ele era rei e sacerdote de Salem. Não tinha nada a ver.
Israel nem povo era, nem nação era, mas já tinha quem? Melquisedeque, que era rei e sacerdote, que adorava quem? Adorava Deus. Ele servia a Deus. Ele chega diante de Abraão e diz: olha, pega o dízimo, pega isso aqui, Abraão. Não quer não. Para que tu não diga que a salvação para o meu sobrinho veio de ti, não. Nós vamos ver em Salmo e em Hebreus algumas coisas falando sobre Matusalém. Quem eram os ninivitas? Quem eram os ninivitas? Que Jonas foi pregar para os ninivitas, aproximadamente 120 mil. Eles não sabiam nem o que era judeu e nem Israel. Mas o que? Os ninivitas, quando receberam a mensagem de Jonas, eles fizeram o que? Se arrependeram, vestiram-se de pano de saco, porque aceitaram a pregação do evangelho. E Jonas disse: olha, se vocês não se arrependerem, vai vir destruição sobre este povo, vai vir desolação sobre esta nação. Eles aceitaram a mensagem de Jonas. Quem era Raabe? Uma prostituta, que ao saber que os espias estavam lá, ela disse: ei, nós sabemos quem é o teu Deus, nós sabemos o que o teu Deus tem feito. Oh, aleluia, eu vou te proteger aqui, mas tenha misericórdia quando vocês virem, porque nós sabemos que vocês vão vir, nós sabemos que vocês vão derrubar as muralhas. Quando vocês vierem, não nos matem. Oh, aleluia. Quem era Ruth? Quem era Ruth que estava ali com Noemi? Mas quando Noemi pregou para ela, quando Noemi mostrou que havia Deus em Israel, Ruth não quis saber mais do seu povo. Ela olha para Noemi e diz: ei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores eu irei, aonde tu pisares a planta do teu pé, eu pisarei a minha. Palavra de Deus, aceitação do evangelho de Jesus. Aí tem muitos crentes aí, irmãos, que estão caçando céu para os famosos. O céu é só para os famosos agora. O famoso morre no seu pecado, na sua imoralidade. Aí os crentes vão lá nas redes sociais. Está lá com Jesus, está lá no céu, tá? Só se for no céu da boca da onça. Porque céu é lugar de santidade. Irmão Fabiano, quer ser, não tem amor, não tenho. Mas nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho, irmãos. Tem gente dançando em cima de palcos, em festa, e dizendo a queda que nós somos crentes. Esse não é o verdadeiro cristão que vai morar no céu, não. O verdadeiro cristão é aquele que renuncia. Jesus Cristo, ele disse: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, se quiseres herdar o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele jovem rico chegou para Jesus, disse: ei, Jesus, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino? Jesus disse assim: segue os mandamentos. Se tu cumprires os mandamentos, tu tem o reino. Aí diz assim: mas eu tenho cumprido isso aí desde a minha mocidade, desde a minha infância. Honra o pai, honra a mãe. Aí Jesus conhecia o quê? O que estava dentro do coração dele. Jesus disse assim: então tu vende tudo que tu tem e dê aos pobres. É porque Jesus queria que ele mostrasse o que o prendia. A riqueza prendia aquele homem e o impediu de herdar o reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles, aleluia, que estão dispostos a renunciar uma vida. Não há, meus queridos irmãos, não há salvação para aqueles que estão, eles vêm aqui e aceitam Jesus. Nós também, nós aqui aceitamos, é da forma que está. Jesus diz assim: vinde como? Mas a Bíblia está dizendo: permaneça do jeito que está. É não. Tem que haver renúncia. Porque não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem nós sacrificarmos a carne. Não existe, irmãos. Eu aceito Jesus, eu estou cantando, estou dançando forró, estou dançando lambada, estou cantando sertanejo. Isso não, o evangelho de Jesus não entrou na vida dele, não. Nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho e mostrar: ei, está errado. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz para que você largue o seu pecado. Agora tu és uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo tem que se fazer novo na vida daquele que quer morar no céu de glória. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aquele que é por nós
não é contra nós. Jesus estava repreendendo o espírito sectarista da vida de João, do seu apóstolo amado, dizendo: não faça isso, João, porque se ele está expulsando no meu nome, deixe ele expulsar. Existe um erro muito grande. Às vezes um novo convertido chega, aí o novo convertido ele se dispõe, irmãos, a ler, a orar, a jejuar, a se consagrar, a evangelizar. Aí o bichão que está sentado aqui em cima acha ruim. Está pregando, começa uma inveja. Mas tu não quer. Jesus usa aquele que está disposto. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se chegou hoje, mas se ler, se buscar, Jesus vai usar, porque Ele continua usando. Não importa o tempo que você está aqui, não. O importante é o quanto você tem buscado essa palavra, a presença dEle na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Fique de pé, igreja. Que o Senhor, nosso Deus, Ele venha repreender o espírito sectarista das nossas vidas.